Meus queridos e amados irmãos, é com muita alegria que eu desejo saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus pela rica oportunidade de mais uma vez estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de fazer a leitura de alguns versículos bíblicos que estão contidos no capítulo 5 de 2 Reis, versículos 1, 2, 3, versículo 10 e os versículos 14 e 15. A palavra nos diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, e da terra de Israel levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Versículos 14 e 15. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. E eu digo amém. Meus queridos irmãos, esse texto bíblico narra o grande milagre operado na vida de um homem chamado Naamã, através do ministério do profeta Eliseu, mas que teve como veículo abençoador uma menina. Uma menina que a Bíblia não cita o seu nome, nem a sua ascendência, nem a sua descendência, mas diz apenas que ela diz à sua senhora que se o seu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, o profeta o restauraria da sua lepra. Para entendermos melhor esta narrativa, nós precisamos voltar para o primeiro livro de Reis, no capítulo 12, onde encontramos Roboão reinando no lugar do seu pai Salomão, que havia morrido. Tudo indica que havia uma crise no país, a nação não ia bem. Alguns estudiosos dizem que devido à cobrança dos impostos. E o povo se dirige a Roboão, dizendo: O teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tua dura servidão de teu pai. E Roboão pede um tempo para dar uma resposta ao povo. E segundo a Bíblia Sagrada, no capítulo 12 de 1 Reis, ao invés de Roboão se aconselhar com os experientes, com o conselho de anciãos, ele teve o conselho com os jovens que haviam crescido com ele e que estavam diante dele. E Roboão volta ao povo, dando uma resposta, e diz: Se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei esse vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Ele usa uma metáfora para expressar o desejo de ser mais severo com a nação. E foi a gota d'água para que as tribos se dividissem. Reinado do Sul e Reinado do Norte. O Reinado do Norte, constituído por 10 tribos, tendo como capital Samaria, e o Reinado do Sul, 2 tribos, Judá e uma parte da tribo de Benjamim, tendo como capital Jerusalém. E vieram os sírios ou os assírios, e povoaram com povos mistos o Reinado do Norte, e levaram muitos daquela região para servirem na Síria. E tudo leva a crer que esta menina estava exatamente incluída nessa situação quando foi levada presa para servir a senhora de Naamã. Mas é interessante que essa menina que tinha
todo o direito de ser uma menina revoltada, ela se coloca como um instrumento de bênção para o seu Senhor. E através da história de Naamã, nós podemos extrair lições importantes para o nosso crescimento espiritual e o caminho que nós precisamos para percorrer e alcançarmos a vitória. Interessante que Naamã precisou mergulhar 7 vezes. Naamã precisou mergulhar o mergulho da humilhação. Em 2 Reis, capítulo 5, versículos 11 e 12, nós encontramos a palavra de Deus dizendo: porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, o Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Mas acontece que Naamã precisava se humilhar para que Deus o exaltasse. Eu acredito que Naamã achava que pela sua posição privilegiada, ele deveria ser recebido pelo profeta Eliseu com toda a honraria possível. Mas não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer. É Deus quem é soberano, é Ele quem é Senhor, nós somos apenas servos. Tiago, no capítulo 4, versículo 10, nos diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, a palavra nos diz: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Eu não sei o que é que você está passando. Talvez você esteja num processo muito sério, sendo humilhado, mas fique na presença de Deus, porque Ele vai lhe exaltar no tempo certo. Mas Naamã precisava mergulhar o mergulho da quebra de orgulho. Interessante que em 2 Reis, capítulo 5, versículos 12 e 13, nós encontramos ele dizendo: não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores que as águas de todo Israel? Não poderia eu me banhar neles e ficar purificado? A Bíblia diz que ele voltou-se, foi com indignação, e aí chegaram-se a eles os seus servos e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais te dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Tudo leva a crer que Naamã se orgulhava dos rios de Damasco e achava humilhante ter que mergulhar nas águas barrentas do rio Jordão. Porém, ele precisava quebrar o seu orgulho para ser abençoado. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3, está escrito assim: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os seus feitos na balança. O salmista, no Salmo 138 e no versículo 6, ele nos diz assim: o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, os soberbos ele os conhece de longe. E Naamã precisava mergulhar o mergulho da quebra do orgulho. Mas também Naamã precisava mergulhar o mergulho da fé. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 1, ele nos diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Naamã estava acostumado a crer no que via. Ele queria um contato palpável com o homem de Deus. Porém, ele precisava confiar e dar o mergulho da fé. A Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 7, nos diz: porque andamos por fé e não por vista. No Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, no capítulo 9, nos versículos 28 e 29, nós encontramos Jesus perguntando aos 2 cegos: credes que eu posso fazer isso? Responderam os cegos ao Senhor: sim, Senhor. Então Jesus tocou os seus olhos, dizendo: faço-vos conforme a vossa fé. Meu querido irmão, minha amada irmã, é necessário acreditarmos que o Senhor Jesus, ele pode fazer o milagre. Ele não mudou. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia.
Marcos, no capítulo 11, versículo 22, nós encontramos Jesus dizendo assim: tende fé em Deus. Acredite, tudo está no controle do Senhor. Nada fugiu ao controle de Deus. E no tempo oportuno, Deus vai fazer um milagre na tua vida. Mas é interessante que Naamã precisou mergulhar o mergulho da obediência. Naamã achou muito simples o homem de Deus apenas mandar que ele mergulhasse 7 vezes no Jordão e nada mais. Ele precisava apenas obedecer a palavra do homem de Deus para poder ser abençoado. Segundo a Crônicas, capítulo 20 e versículo 20, nós encontramos a palavra de Deus narrando uma situação ocorrida em Judá, onde o Senhor dá um grande livramento àquele povo. E a Bíblia nos diz que pela manhã bem cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E nós sabemos muito bem que o Senhor deu uma grande vitória àquele povo através da obediência. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, nós encontramos o profeta dizendo a Saul: eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 16 e no versículo 9, o apóstolo elogia a obediência dos crentes da igreja em Roma, dizendo assim: pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E aí eu encontro Naamã mergulhando o mergulho da restauração. No versículo 14 do capítulo 5 de 2 Reis, a palavra nos diz: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. E aí, depois que Naamã se humilhou, quebrou o orgulho, creu e obedeceu na palavra do homem de Deus, ele agora parte para dar o mergulho da restauração. O Salmo 126, versículo 1, ressalta a ação da restauração quando nos diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Aí no versículo 4 do Salmo 126, o salmista continua orando e diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. E aí Naamã precisa agora mergulhar o mergulho da gratidão. Restaurado da sua lepra, ele precisava ser grato agora. E o capítulo 5, versículo 15 e 16 de 2 Reis, nos fala sobre isso, quando diz: então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que eu tomasse, mas ele recusou. Interessante que Naamã tinha um ponto positivo na sua vida, que era a gratidão. E embora o homem de Deus não tivesse aceitado o seu presente, Naamã se mostrou grato ao Senhor pelo milagre recebido. Jesus reconheceu a gratidão de um dos 10 leprosos que foram curados por ele. E censurou a ingratidão dos demais leprosos que não voltaram para agradecer, irmãos. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 18, está escrito assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Devemos ser sempre gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. É bem verdade que a gratidão está em desuso. E outra coisa triste é a ingratidão. Precisamos ser gratos a Deus por todas as coisas. E aí, agora nós encontramos Naamã com o coração grato porque havia alcançado
uma bênção, havia sido curado da lepra. Aí agora ele dá um mergulho da adoração. No versículo 17 do capítulo 5 de 2 Reis, ele diz assim: seja assim contudo, deixe a este teu servo uma carga de terra e um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Naamã adorava outros deuses, com certeza. Porém, quando ele recebeu o milagre do Deus de Israel, ele se pôs agora a adorar somente ao verdadeiro Deus. Naamã resolveu dar o mergulho da adoração ao único e verdadeiro Deus. Não vai ser diferente com você. Você vai receber a sua vitória. E você vai contar as maravilhas do Senhor. No Salmo 29 e no versículo 2, está escrito assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Lá em João, no capítulo 4 e versículo 23, Jesus disse para a mulher samaritana: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para que sejam seus adoradores. E ainda hoje, queridos, nós podemos mergulhar no rio de Deus. Ainda hoje nós podemos desfrutar da sua graça e do seu poder e sermos curados e purificados de todas as impurezas. Temos passado por momentos difíceis, por situações tenebrosas, mas eu quero lhe dizer uma coisa: seja obediente ao Senhor, faça conforme a palavra de Deus lhe orienta, e você vai ver o que Deus vai fazer. Ele vai mudar a situação, e tudo isso que você passa vai terminar com um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. E eu digo amém. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Amém.